Fala pessoal, saudações, shalom a todos. Eu sou Ariel Issacar e eu falei que ia fazer um vídeo falando acerca da árvore da vida, né? E sobre o gráfico tão falado e conhecido. Este é o mês de Shevat, é o mês associado à árvore da vida, associado às árvores, né? Ao ciclo, o início de um ciclo anual para as árvores. E eu vou tentar explicar de forma rápida, não é porque é muito profundo o assunto, não tem como explicar. Vou tentar explicar de forma rápida o que significa a árvore da vida, né? Como eu estava dizendo antes, a árvore da vida ela é um gráfico cabalístico, né? Cabalístico no sentido de que se calcula algumas coisas acerca do mundo espiritual, acerca do conhecimento profético de toda a engrenagem da existência humana, de como que funciona isso, né? Como funciona no mundo espiritual e como se traz para o mundo físico. A existência, as coisas que não existem. Então este gráfico, nele está contido algumas ramificações da nossa existência. Bom, basicamente eu tenho aqui o livrinho, né, uma cola. Eu não vou conseguir explicar algo milenar de forma tão fácil assim, né? Então eu tenho que ter as minhas colinhas, até porque eu sou visual, né? Existem vários tipos de pessoas e eu sou do tipo visual. Um pouco sinestésico também. Então existem 4 mundos, tá? Existem 4 dimensões espirituais. A primeira dimensão é Atzilu, é o mundo dos arquétipos. E nessa dimensão tem duas sefirás, são 2 círculos, são 2 dimensões. Que é o Keter e Binah. Keter, Binah e Hokmah. São 3. São 3 sefirás, são 3 esferas de atuação do mundo espiritual. E em Atzilu, que é o mundo dos arquétipos, é onde existe uma ideia. É onde a gente pode ter ideias que são bastante abstratas, e é onde surgem os insights, as ideias na nossa mente. É um mundo espiritual em que as coisas elas nem foram formadas ainda. A gente tem uma inspiração de Deus, ou não, né? Uma inspiração espiritual. E a gente fica com aquilo até amadurecer e se tornar algo futuramente, né? Este é o mundo de Atzilu, que é o mundo dos arquétipos. Que são o arquétipo, a palavra arquétipo é uma palavra grega, né? E a arc, que é antigo, né? E tipo antigo, arquétipo. É tipo algo antigo, né? São ideias já pré-estabelecidas, antigas. E que significa esse mundo, né? O segundo mundo é o mundo de Briar. É o mundo criativo. É quando a gente já não é tão abstrato, a gente começa a criar algo. Eu, como sou artista plástico, né? Funciona exatamente dessa forma. Eu tenho uma ideia, passo ela para o papel, depois eu vou dando forma àquilo, né? E aí é o mundo criativo. Existem duas, ela é dividida em 2 partes, né? Que é o Hesed e Tiferet. Hesed, que é a graça, e Tiferet, que é como se fosse força, como se fosse a tradução para Tiferet,
Eu não vou lembrar agora. Mas é nesta parte, no mundo da criação, que é quando a gente coloca no papel as coisas, né? A gente tem uma ideia e coloca no papel. É este estágio, né, da árvore da vida, né? Porque o Atzlu é o topo da árvore, Briar já é como se fosse no meio da árvore. É uma forma muito grotesca de dizer, né? Não é bem isso. Atzlu é como se fosse, se olhar pela forma que as coisas elas se manifestam, seria como se fossem as raízes, né? Mundo dos arquétipos, as raízes. Briar já é como se fosse o caule, né? Onde passa a seiva, o tronco da árvore, o tronco da árvore, onde passa a seiva, que é o espírito da vida. Aí tem o estágio 3, que é o Etzirá. O Etzirá é o mundo formativo. Tal que criação é uma coisa, né? E formação é outra. A gente vê isso quando Deus ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. Primeiro ele cria o homem, né? Na ideia, ele tem a ideia e cria o homem. O homem vai ser assim. E depois que ele põe a mão na massa, literalmente, que ele forma o homem do barro, do pó da terra. Ali é esse mundo, é o mundo da formação, que você coloca a mão na massa, que você tira do papel. Briar você coloca no papel, e o Etzra você coloca nas mãos para estabelecer aquilo. Então no mundo formativo temos mais 3 sefirás, né? Aqui eu pus de uma a outra, né? Netzra a Yesod. Yesod que está intimamente, é uma sefirá intimamente ligada à genital, né? A região genital. Por isso que tem a ver com gravidez, tem a ver com formação mesmo. Porque o feto ele é formado ali na barriga, né? No útero. E por fim, Yesod, região genital, é onde sai o feto. E o quarto e último mundo ou dimensão é o mundo de Asiá, que é o mundo material, que ele existe só uma sefirá neste mundo, que é o Malhut, que é o reino, né? O reino é onde todas as coisas existem, é o nosso mundo, a nossa dimensão, é o aqui, é o agora. Este é o reino, o aqui e o agora, onde todas as coisas acontecem, onde elas se manifestam. E para se manifestar algo aqui e agora, você tem que, desde esses 4 mundos, tornar a existência aquilo que não existe. Do Atzlu, que é um arquétipo, do Briar, que é a criação, do Etzra, que é a formação, e o Asiá, que é a manifestação das coisas. Então nós, como Deus, somos imagem e semelhança de Deus, né? O que isso significa? Que nós temos a mesma capacidade de criar coisas, desde os arquétipos, a criação e a formação, fazer a existência aquilo que não existe. Isso é para nós. Jesus, quando ele foi, Yeshua, né? Ele disse: eu vou, mas vocês irão fazer coisas ainda maiores do que eu. Em contraposição a estes mundos, o que pode tornar dificuldade, né? Isso é tudo dentro do contexto da árvore da vida, né? Eu fiz uma comparação meio diferente, né? A raiz de cima para baixo.
Então, essa é a questão da árvore mesmo, né? As raízes, o tronco, os galhos e os frutos. O que pode tornar dificuldade para a manifestação dessas coisas em primeiro tempo, no mundo de Atzilut, o que pode ser dificuldade para que um arquétipo ele não se manifeste, é as trevas do desejo, que é chamado de Reverhai. As trevas do desejo. Olha que interessante. Essa palavra desejo, ela está intimamente ligada à carne, ao ego nosso, a tudo aquilo que nos separa de Deus. Então as trevas do desejo pode impedir com que algo que Deus colocou na sua mente para fazer, ele se manifeste no mundo de Malhut. Depois, em segundo estágio, no mundo de Briá, o que pode impedir com que os desejos de Deus eles realizem em sua vida é a imaginação. É onde está as águas da criação, né? E é neste mundo onde está as águas da criação, onde todas as coisas elas são criadas, a imaginação pode atrapalhar. Porque a imaginação ela também é uma identificação com o seu próprio ego. Quando você começa a imaginar demais, você cria dificuldades, você mesmo cria dificuldades, você racionaliza demais as coisas e não vem a ser realidade os desejos de Deus. No terceiro estágio, no mundo de Yetzirah, o que pode causar dificuldade para que os planos e as vontades de Deus seja real na sua vida, que pode atrapalhar, é o vórtice do caos. Está intimamente ligado, depois de imaginar tanto, esse vórtice do caos é a forma com que vai ser realizado as coisas. Porque aí surgem várias coisas. Você não tem o discernimento do que é de Deus, entendeu? Surgem várias coisas ao mesmo tempo e você se vê na obrigação de escolher alguma coisa e você escolhe errado. Então é nessa dimensão de Yetzirah que esta dificuldade ela acontece, que atrapalha os planos de Deus para sua vida. Quando você não